Boa noite, todo mundo do Instagram. E boa noite, meus amores do TikTok também. Mais uma noite de sábado, mais uma oração para nossa conta, para a gente poder terminar a semana bem e iniciar bem também. Como é que vocês estão? Como passaram? Como foi esse sábado? Então, hoje nossa oração foi um pouquinho mais tarde, né? Um pouquinho, acho que um muitão mais tarde. Como eu vinha anunciando para vocês, hoje foi o dia da Fraternidade Sem Fronteiras na Casa da Caridade. Então, foi um dia muito bonito. Quem acompanhou e pôde participar, viu um evento lindíssimo, um evento doce, tranquilo, com as pessoas lá emocionadas com a história da fraternidade, com a história dos projetos, com todos aqueles voluntários, né? Então hoje foi um evento maravilhoso. Desde as 7 horas da manhã até agora mais ou menos umas 6 horas da tarde, a gente ainda estávamos na casa, né? Todo mundo lá esperando juntar as cadeiras, fazer todas as coisas e encerrar. Mas foi um dia maravilhoso. Foi um dia cheio de muitas emoções, um dia cheio de muita alegria, né? Muita alegria, muitos bons exemplos. Eu tive o prazer de conhecer o Marcos Regi, né, que é um pai de santo de Teresina, que tem um trabalho lindíssimo lá, né, no lar de Maria dele. E lá ele adotou 31 crianças, fora as milhares de crianças que passam, centenas de crianças que passam lá nos projetos da caridade do pai, né, Marcos Regis. Então tive o prazer imenso de conhecê-lo, o prazer imenso de estar com os meus amigos habituais, que eu já estive, a irmã Aila, o Wagner, o pastor Milton que é da Clínica das Almas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eles recolhem todas as pessoas que têm problemas com drogas, aquelas pessoas que estão na rua, ou aquelas pessoas que precisam de ajuda. Ele leva, ele recolhe e ele coloca também dentro da Clínica das Almas. E lá ele dá a oportunidade para tratamento, ele dá a oportunidade para que essas pessoas possam sair dessa vida das drogas, dessa vida que muitas vezes afunda as pessoas, né? Então foi um dia maravilhoso, um dia em que esses exemplos nos fizeram chorar, nos fizeram refletir, mas acima de tudo pensar que todos nós somos capazes de fazer algo de bom para alguém. Então foi um dia maravilhoso e eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, a todos vocês que torceram, que acompanharam, todos vocês que se juntaram, que vibraram a favor. Foi um evento muito lindo, muito bonito. Eu quero agradecer à Fraternidade Sem Fronteira por ter nos confiado, né, esse evento, por ter nos dado a oportunidade, né, a oportunidade de fazer junto com vocês esse evento que foi maravilhoso. Pronto. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu, que torceu, que ajuda, que apadrinha, que faz a vida, né? Que faz a vida dos outros melhores. Muito obrigada mesmo. Tivemos também o João, o autor João, que nos deu de presente uma atuação sobre Gandhi e foi lindo, foi lindíssima a atuação dele. Acho que a internet não tá boa, tá? Dá uma olhadinha na internet. A atuação dele de Gandhi foi maravilhosa, muito bonita. Muito bonita. Então, agradecer a ele também, tá bom?
Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que eu falei, sobre uma história que eu falei também hoje lá na Casa da Caridade, antes de começar a minha parte, a parte da minha live, junto da minha live não, a parte da hora do meu testemunho com o Wellington, quando a gente foi falar da nossa viagem para a África, da caravana da espiritualidade, que foi fantástica. A caravana da espiritualidade foi fantástica em todos os sentidos. E antes a gente começou falando, e eu disse para eles que eu não iria usar os exemplos habituais que nós usamos, os grandes exemplos de pessoas maravilhosas que vieram a este plano e fizeram a caridade. Nós falamos sobre as caravanas, então no final do ano terão 2 caravanas para a África, terá a caravana da espiritualidade primeiro em novembro, com o Wellington coordenando, e depois no dia 30 de novembro ao dia 10 de dezembro terá a caravana da saudade, que é a caravana que eu vou também como coordenadora. Então quem tiver interesse de participar da caravana, tem tanto a que o Wellington vai coordenar como a minha. Quem precisar, manda no direct e fala: Mayra, eu tenho interesse de ir, que a gente já está formando agora o grupo para poder fechar todos os detalhes que precisam ser fechados para a viagem acontecer. Pois bem, nós começamos falando e eu disse, não vou usar os exemplos habituais. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e tantos outros que passaram pelo planeta para pregar a paz, a caridade. Tantos outros que usaram a sua visibilidade, a sua visão material para trazer a melhoria para o mundo. Hoje eu vou falar sobre Oskar Schindler. Sim, ele mesmo, do partido do nazismo alemão, na época da Alemanha nazista. Schindler era tanto do partido como era também um espião e um oportunista, porque Schindler gostaria de ganhar dinheiro a qualquer forma naquele momento de guerra. E muita gente naquela época lucrou com aquela guerra, lucrou com a Alemanha nazista, lucrou com aquele momento. Tanto é que tem um livro que quem quiser ler sobre isso também, chama O Povo Nazista, um livro que fala sobre os lucros também que muitos tiveram naquele momento. Então Schindler era um desses. Ele queria abrir uma fábrica sobre pratos, copos esmaltados, e ele estava utilizando a mão de obra judaica, os judeus, para poder ter uma mão de obra barata e assim conseguir cada vez mais lucro. Então, era sempre pensado os atos dele nos lucros, na riqueza. Ele monta a empresa, ele leva mais de 1.000 judeus para trabalhar para ele, mas alguma coisa acontece com Schindler que quando começaram a matar os judeus, ele, para proteger, ele falsificou vários documentos, várias cartas. Ele dizia que aqueles judeus eram necessários também, inclusive para a guerra, para que a guerra acontecesse, ele precisava daquele corpo de trabalho judeu também. E assim ele salva mais de 1.000 vidas, mais de 1.000 judeus ali, 1.200, pelo que contam os livros também. 1.200 judeus ele consegue salvar do Holocausto, ele consegue salvar da morte. Ele gastou toda a fortuna que tinha, para salvar esses judeus, tanto para comprar alguns soldados, como para dar o que comer para essas famílias. Tirou eles de um lugar para o outro também, na substituição da fábrica, tudo isso para salvar a vida dessas pessoas. Então, Schindler se torna um herói. O ato heróico dele de salvar
aquelas pessoas que já estavam indo, né, para o caminho da morte ali, onde muitos não conseguiram sair, o tornou um herói, concordam? Só que Schindler, né, o Schindler tinha algo diferente de todos os heróis que nós conhecemos, de todas as pessoas com caridade que nós conhecemos. Ele não nasce pronto. Schindler se transforma. Em algum momento, algo mudou uma chave dentro dele. Quem tiver interesse de assistir, tem a lista de Schindler, né? Que é muito bom. Tem filme, também tem livro. Então muda a chave em algum momento daquela situação onde ele queria dinheiro, onde ele não se importava com a questão que estava acontecendo no país, desde que ele obtivesse lucros. Muda para o quê? Muda para um momento em que ele pensa, essas vidas podem ser salvas por mim. E ele faz isso, ele salva mais de 1000 pessoas. Então não foi alguém que nasceu pronto para isso. Não era alguém espiritualizado que sabia que o caminho era a caridade e o fez. Schindler foi alguém que praticou a humanidade. Ele praticou a humanidade. Ainda que a crença dele não fosse aquela, ele praticou a sua humanidade. Às vezes você está em casa e não consegue imaginar onde, quando e como você pode ajudar as pessoas e ajudar o mundo. Quantas vezes nós achamos que todas as outras pessoas têm a capacidade maior de ajudar, mas a gente não. Quantas pessoas nós achamos assim, olha, essa pessoa deve ter sempre tido essa aptidão para esse trabalho, essa aptidão para a caridade. E não é assim. Não significa isso. Os grandes nomes que eu tenho, né, como exemplo também, além desses que eu citei, é, por exemplo, o discípulo Paulo de Tarso, que foi Saulo. Paulo nunca escondeu o seu passado, Paulo nunca teve vergonha dos erros cometidos, Paulo não usou esses erros como uma arma apontada na cabeça, ele simplesmente mudou. Ele simplesmente reconheceu os planos de Jesus, conheceu o próprio Cristo e mudou o seu comportamento para com os irmãos e para com o mundo. Schindler pode não ter tido crença nenhuma, mas nós podemos dizer que em algum momento essa chave virada foi o conhecimento do Cristo que ele teve. O Cristo que muitos levam apenas pela fantasia religiosa, o Cristo que muitos aprendem apenas pela situação da igreja ou de um catecismo ou de muitas coisas. Ele não se importou, ele simplesmente conhece o Cristo dentro dele e modifica os seus passos. E assim ele pode fazer vários presentes de caridade naquele momento. Então você está em casa hoje, você está pensando que você pode não fazer muito, ou que você faz é pouco, ou que você se esforça pouco. Mas tudo que nós fazemos para o bem, com mira no bem, na meta do bem, é o caminho certo, é o caminho ideal. Tudo que faz sentido na nossa vida é uma bússola, nos mostra para onde ir. Então, quando eu disse essa história hoje, era mostrando o quanto nós não nascemos prontos. Nós não somos uma perfeição em todas as áreas e nascemos prontos para elas. Nós buscamos com o estudo, com o trabalho, com o esforço. Muitas vezes não é a inteligência que funciona, mas é o esforço que nós fazemos que faz com que nós transformemos os nossos atos.
O esforço é sempre necessário. Então, se esforçar para o bem, além de ser o único caminho que nós temos, ele é o único caminho que nós temos. É o que faz sentido. É o que faz sentido. Às vezes hoje você queria muito começar uma faculdade nova, mas você já está com uma idade que você considera que talvez você esteja entrando muito atrasada. Talvez hoje você comece um trabalho voluntário em algum lugar e aí você pode estar entendendo que não é o momento certo, que você ainda não tem tempo suficiente para aquele trabalho. Você pode estar pensando em engravidar, você pode estar pensando em mudar a profissão, você pode estar pensando em querer conhecer outras religiões ou outra religião. Você pode estar pensando muita coisa, mas achar que o tempo passou, mas achar que tem um tempo determinado para todas as coisas. E não funciona assim. É muito mais o nosso esforço do que muitas vezes a nossa inteligência, a nossa capacidade. Deus capacita aqueles que têm boa vontade, não aqueles que já sabiam. Quando a gente fala essa palavra, que Deus capacita as pessoas, nós imaginamos muito uma situação do zero onde nós não devemos, onde nós não devemos nos esforçar. E isso não é verdade. É preciso que o homem se esforce em direção ao caminho que ele deseja seguir. O medo é algo que paralisa qualquer ser humano. Não é só a mim ou só a você. O medo ele pode ser um anestésico que faz com que a gente não perceba tudo que está ao nosso redor. O medo realmente nos paralisa. Então nós precisamos caminhar, ainda que com medo. Por quê? Se nós tivermos a intenção de caminhar só quando não tivermos medo algum, receio algum, aí sim o medo ganhou essa guerra. Então nós caminhamos, ainda que haja medo, ainda que haja receio, ainda que haja decepções, nós caminhamos naquele caminho que nos faz sentido e também nos faz sentir. Não é o caminho que todo mundo seguiu muitas vezes, não é o caminho que a sua comunidade seguiu, não é caminho, que a sua família seguiu, ou muito menos, muitas vezes, não é o caminho que queriam para você, mas é o caminho que você estabeleceu. E dentro desse caminho, só quem pode tirar dele é você mesmo. É você mesmo. Ninguém mais. Ainda que você use, personifique o seu medo, ou seja, atribua a alguém que por algum motivo te causou esse medo, ou te ameaçou, ou te perseguiu, ou te violentou, seja como for, não é essa pessoa que te paralisou, é você mesmo. Ninguém consegue nos atingir, a não ser que nós deixemos. Parece que as palavras são muito fáceis, Mas não são, é verdade. Dói, machuca, nós temos medo, nós não queremos muitas vezes nos indispor. Mas é necessário que nós possamos, de todas as formas, entender que o controle que nós temos é somente pelos nossos atos. Eu controlo os meus atos, vocês controlam os atos de vocês. Não tenho o poder de controlar nem mudar ninguém. O que eu posso fazer é mudar a mim mesmo e com o meu exemplo, mostrar para as pessoas que todos nós conseguimos, que é possível para todo mundo. Culpar pessoas pelo fracasso de não ter tentado é tirar a sua responsabilidade.
Não é fácil andar no mundo com tantos julgamentos. Não é fácil estar no mundo onde as pessoas cada vez mais agem, né? Agem por dinheiro, por ego, por like, seja o que for, que faz com que as pessoas acham assim, né? E culpar as outras pessoas. Você só para se você quiser. Você só perde para você mesmo. Todo o resto pode ser uma pedra, pode ser um obstáculo, e a decisão é sua. Com essas pedras você constrói um muro que vai te paralisar, então em certo momento você não vai conseguir ultrapassar esse muro, ou você pega todas essas pedras que jogaram em sua direção e faz uma ponte. E aí sim, com essa ponte você pode atravessar de um lado para o outro. Você pode caminhar livremente, porque você criou pontes. Então, as pontes são bem-vindas com as pedras que nós juntamos. Os muros não. Os muros não. Sendo assim, nós precisamos pensar em qual caminho que nós queremos dar entrada, em qual caminho que nós queremos percorrer. O do medo, o do desespero, o do olhar do outro, ou nosso. Quando nós seguimos aquilo que o nosso coração pede, quando nós seguimos aquilo que o nosso coração ilustra, dá luz para continuar, se acontecer qualquer decepção, não teremos problema, porque nós caminhamos naquilo que no momento nos fazia sentido. Muitas vezes você errou, eu errei, não porque nós queríamos errar, planejamos errar, mas porque a Mayra de 1 hora atrás, a Mayra de 7 horas atrás, de quando começou um trabalho hoje na Fraternidade Sem Fronteiras, não é a mesma Mayra que saiu, que está aqui hoje falando. Imagine se nós somos as mesmas pessoas de 10 anos, de 7 anos, de 1 ano atrás. Não, não somos. Nós não erraríamos se nós tivéssemos a maturidade que nós temos agora, se fosse 10 anos, há 10 anos. É preciso também ter um olhar de perdão para conosco. É preciso também ter um olhar de aceitação e empatia com a nossa história. Talvez essa faculdade que você não começou lá atrás, você não começou porque você precisava trabalhar, porque você deu prioridade aos seus filhos, porque você deu prioridade a outras situações que aconteceram ao longo do tempo. Não pode se culpar por algo que você teve que passar. Talvez esse emprego que você ficou tantos anos, você não largou porque você tem responsabilidade o suficiente para entender que você precisava desse emprego. E aí não era coerente você largar o emprego naquele momento. É preciso ter um olhar de compaixão para conosco. É preciso ter um olhar de perdão para conosco. É preciso, acima de tudo, ter um olhar de amor. Amem-se, mas ele disse, amar ao próximo como a ti mesmo. É preciso se amar para aprender a amar o próximo. Então, quando nós falamos da incapacidade que nós temos, eu não creio que eu consiga fazer uma missão, que eu consiga fazer um trabalho, que eu tenha um propósito, eu não consigo. Isso é muitas coisas, mas muitas coisas que estão ao redor. A preguiça do caminho novo. Muitas vezes não está bom, mas está confortável. E quando está confortável, é difícil que a gente se revire para sair. Então, até as nossas dores, até os nossos desconfortos trabalham por nós, trabalham para nossa ajuda. É preciso um desconforto muito grande para que eu saia dessa zona. Você fala, mas eu nunca
Eu nunca entrei na zona de conforto, tem gente que fala, né? Mas não é essa zona de conforto que você está imaginando. Muitas vezes está ruim, mas está confortável. Está ruim, mas está conveniente. E você só vai sair desse tá ruim quando se tornar insuportável. Quando a dor for maior, e eu não estou falando só de dor física, eu estou falando de dor espiritual. Aí você vai querer sair a qualquer custo. Então, o medo não vai te segurar quando essa dor for muito maior. Por isso que eu digo para vocês, é muito fácil nos esconder por trás do medo, por trás do comodismo, por trás, né, dos outros. Ainda que os outros sejam maldosos conosco, ainda que tentem nos derrubar, ainda que tentem nos prejudicar, esse é um poder que você está dando a essas pessoas. Ninguém consegue fazer nada contra ninguém que ela mesma não tenha dado poder, que ela mesma não tenha colocado na mão dessas pessoas, a oportunidade de fazer isso. Então não espere estar preparado o suficiente para fazer o bem. Não espere estar preparado o suficiente para caminhar no caminho do amor. Não espere aprender todas as teorias para se tornar alguém bom. O estudo, o conhecimento é necessário, mas o amor é imprescindível. O amor é imprescindível. O amor já é uma grande parte nesse processo, nessa caminhada. Jesus não esperou ninguém ser perfeito, porque ele sabia que nós não conseguiríamos. Ele só esperou e só quis andar com aquelas pessoas que mesmo errantes tinham boa vontade e buscavam a mudança que precisavam. Os 12 apóstolos que caminharam com Jesus, fora todos os outros diáconos, eles não eram perfeitos. Eles não eram espíritos em perfeições prontos. Eles eram irmãos que, devedores, sabedores das suas deficiências morais, éticas, espirituais, procuraram com boa intenção e boa vontade caminhar. Não culpe quem jogou uma pedra no meio do caminho, não culpe quem fechou uma porta, não culpe quem disse não culpe quem te caluniou, não culpe. Essas pessoas só têm o poder que nós damos a elas. Quer ver algo crescer? Alimente. Quer ver algo morrer? Deixe de alimentar. Que nós possamos apenas alimentar aquilo que realmente preenche o nosso espírito. E, na verdade, não preenche, mas aquilo que transborde o nosso espírito. Que nós possamos dar às pessoas, às coisas e às situações a importância que elas realmente têm. Você não precisa da aceitação de ninguém. Você não precisa do sim de ninguém. Você não precisa ser unânime na vida das pessoas. Algumas vezes você será vilã na vida de alguém. E talvez essa mesma pessoa, na mesma história, você já foi herói. Mas quando deixou de fazer qualquer coisa para essa pessoa ou qualquer ato que ela gostaria que você fizesse, você se tornou um vilão. E às vezes é necessário que você seja vilão. Mas acima de tudo, é necessário que você não se encolha atrás da maldade dos homens e nem na maldade que percorre o mundo. É entender que só você pode te prejudicar. Os outros são instrumentos. Os outros podem tentar, mas só você, somente você, pode
se prejudicar. Às vezes você desiste de uma missão, desiste de um trabalho, desiste de algo que estava bom porque teve problemas com pessoas. Desiste de uma religião porque teve problema com as pessoas que estão dentro dessa religião ou dentro da doutrina. Desiste de um trabalho de caridade porque você vai achando, crendo que dentro do trabalho de caridade também não tem os problemas interpessoais e aí para o trabalho da caridade para ouvir aquilo que aconteceu. É claro que todo mundo cansa. É claro que muitas vezes é preciso respeitar o nosso cansaço, mas sabendo que só nós tomamos as decisões de parar, de correr, de continuar. As pessoas são meros instrumentos na história da sua vida. Alguns serão instrumentos para o bem, mesmo que não seja agradável. Alguns serão instrumentos para o mal, ainda que nos pareça muito amoroso. E você sim, precisa estar firme dentro do seu caminho. E que quando você cair, que você possa levantar sem esperar a mão de alguém, o sim de alguém. O não educa tanto quanto o sim. O não pode ser uma afirmação dentro da sua paz e dentro do seu caminho. Aquele não que você não gostou, aquela porta que se fechou, aquela situação que te machucou, daqui a alguns dias nem terá o mesmo tamanho. A maior parte dos problemas que nós temos, nós criamos. Nós elaboramos eles num plano que não é físico e aí sim, eles se tornam enormes. Problemas que depois, passado o tempo, você percebe que poderia ser de fácil resolução. Cada um oferece o que tem. Cada um oferece o que está cheio. As pessoas que são pedras também têm o seu papel nas nossas vidas. Tem o papel de nos moldar, tem o papel de tratar a nossa paciência, nossa resiliência, tem o papel de nos mostrar um lado não tão bonito do mundo, mas que precisa ser visto, ser visto por nós. Alguns ciclos irão se fechar. Alguns ciclos precisam ser fechados e outros ciclos precisam ser abertos. Saber fechar ciclos é de fato uma arte. Todo fim de ciclo é difícil para cada um de nós. Fim do emprego, de um casamento, de uma amizade, de uma caminhada dentro de uma religião. Mas alguns ciclos precisam ser encerrados para que outros ciclos que façam mais sentido sejam iniciados. Daí você deixa todos esses pesos para trás e continua caminhando sem mochila. E continua caminhando sem tudo que é dispensável. Mas se o ciclo não for fechado, todo esse peso será somado ao peso da próxima caminhada, então será peso dobrado. Ah, Mayra, mas eu tô tão cansada do mundo, eu tô cansada desse mundo, esse mundo só de tristeza, esse mundo só de decepção, esse mundo só de traição. Não é do mundo que você está cansada. Você está cansada da falta de humanidade da humanidade. Olha que coisa doida. Você está cansado da falta de humanidade.
algo que seria o óbvio. Algo que seria o óbvio. Você está cansado das atitudes alheias. Você está cansado daquilo que você acha óbvio e outras pessoas parecem que ignoram esses fatos. Nós não podemos deixar de acreditar no homem. Nós não podemos deixar de acreditar na melhora de todos. Nós não podemos deixar de acreditar na caminhada do bem. Isso nos torna vazio. E quando nós somos sacolas vazias, só tem dois caminhos: o interesse em preenchê-la, ou o total desinteresse, e aí a sacola voa. O vento bate, arrasta ela para longe. Se vocês me perguntarem, Mayra, você não cansa? Você não cansa desse trabalho? Você não cansa do trabalho da mediunidade? Você canso. Se eu já pensei em desistir, dia sim, dia também. E por que você não desiste? Porque esse trabalho não é meu. Esse trabalho, esse propósito não me pertence. Esse propósito é do Cristo. Esse propósito é da espiritualidade. E é por isso que nós não desistimos. Oi, Francisco, ó. O Francisco Garcia, o FG Nico. A gente fez oração pelo o pai dele, né? O seu Boinha aqui. E seu Boinha desencarnou, né? E a gente vinha conversando, eu e o Nico, e eu dizia para ele: olha, Nico, muitas vezes, o nosso egoísmo faz com que a gente queira as pessoas presas a esse mundo a qualquer custo, que elas estejam aqui por nossa conta e não porque a missão, né? E não porque a missão deva continuar. Que o ato de maior amor é quando você entrega quem você ama no querer de Deus. E a gente conversou muitos dias e ele sempre me dando notícias e eu dizendo para ele: vamos pedir para que Deus faça o que for melhor para o seu pai. Porque pedir que Deus faça o que é melhor para nós, para a família, é diferente de pedir para o que é melhor para ele. E graças ao poder divino de Deus, graças à bondade de Deus, o seu Boinha pôde fazer a passagem. E todo e qualquer sofrimento que era desnecessário, ele não teve que passar. Esse também, igual a gente estava falando agora, isso também é um fim de ciclo que é muito dolorido. E Nico sofreu também julgamentos como uma pessoa pública dentro da internet, sofreu muitos julgamentos, principalmente na hora que ele mais precisou. Houveram muitos julgamentos sobre as atitudes que a família escolheu para aquele momento, como foi. Então, meu querido amigo, eu te desejo muita, mas muita coragem, muita força. Nós nos encontramos e agora seguiremos juntos, né? Seguiremos juntos. E você vai honrar a memória dele, você vai honrar o trabalho dele também, porque ele foi um trabalhador junto com você. Você vai honrar e continuar a caminhada junto com a sua família, protegendo a sua mãe, cuidando dos seus irmãos. E ele foi amparado, foi conduzido, né? Está sendo tratado, desintoxicado de tudo aquilo que ele passou nos hospitais, no hospital, né? E segue no caminho. Então, Deus é misericordioso, sabia que ele não precisava mais sofrer. E aqui você encontra muitas pessoas que também estão com o coração apertadinho de saudade. Eu acompanhei suas postagens e sei que nesse momento começa-se aquela saudade, né? A saudade do cheiro, da voz, de tudo. Então aqui tenha certeza que você tem muitas pessoas que, assim como você está com muita saudade, que são irmãos se abraçando, tá bom?
Muito obrigada por tudo, pela confiança, pelo amor. Então a gente vinha falando o quê? Faça, ainda que com medo faça, ainda que com julgamento faça. As pessoas não têm o poder que nós damos a elas não têm. Elas não têm o poder de tirar a nossa paz. A paz é artigo muito precioso. Se tirar a sua paz, não vale a pena. Tudo que tira a nossa paz é caro demais. E às vezes, para que a gente possa ter a paz para seguir, é preciso se deixar bagagens desnecessárias para trás. É preciso abandonar aquilo que não cabe mais na nossa vida. É preciso entender que até certo ponto, algumas coisas, pessoas e atitudes precisam estar conosco. Daquele ponto em diante, elas não precisam mais estar. Mayra, mas isso não seria dar um grau de utilidade às pessoas? Não. Nós estamos falando de pessoas que em certos momentos da nossa vida não são mais flores perfumadas, não é mais uma sopa quente no dia frio, não é uma água que nos acalenta. São pessoas que, por algum motivo, feridas que são, acreditam que ferir é o caminho. Eu li um livro que o autor dizia assim: se você quer se vingar de um homem, retaliar ele, é só ferir ele. Mas se você quer modificar o homem, salvar o homem, é preciso transformá-lo. E o único caminho de transformação é o amor. Ninguém ferido consegue mudar para melhor. É preciso sarar as nossas feridas, não só externas, mas internas também. É preciso ter 3 corpos sãos: mente, espírito e físico, para que a gente possa ter a caminhada. Então, sim, algumas pessoas, coisas e situações ficarão para trás. Ficarão numa época em que elas nos cabiam. Ficarão numa época em que foi muito bom termos essa experiência. Algumas outras serão eternas. E algumas tantos entrarão nesse ônibus. Tudo no tempo certo. Tudo no tempo de Deus. Essa pressa que nós temos de acertar o caminho, de encontrar o caminho a qualquer custo, nos custa muito. Nos custa uma vida solitária. Não, Mayra, mas aí eu mudei. Eu comecei a investir em mim, eu comecei a investir na minha espiritualidade, eu comecei a me amar, eu comecei a me valorizar. E muita gente que eu amava se afastou de mim. O que será que eu fiz de errado para que essas pessoas se afastassem de mim? Nada. Pela primeira vez na vida, você se priorizou. E se priorizar não é egoísmo. Se priorizar é saber que você, para ajudar alguém, para se tornar melhor, você precisa estar bem. Tem uma frase que diz assim: quem cuida de quem cuida? Quem será que cuida de quem cuida? Como, por exemplo, nossos médicos, nossos pais, pessoas que têm ali uma missão de cuidar da família, de cuidar de algo no trabalho, de cuidar, enfim, em qualquer área. Mas quem cuida dessas pessoas? Ninguém sabe dizer. Essas pessoas precisam também do autocuidado. Veja bem, eu não sou a melhor pessoa não, viu? Eu estou falando sobre autocuidado, mas de fato preciso dizer para vocês que eu não sou o melhor exemplo. Hoje, infelizmente ontem, o meu ouvido, como a gente diz no Ceará, estourou. Eu estou com uma otite infeccionada. E hoje, antes de começar o evento da Casa da Caridade, nós
nós não, a médica lavou o meu ouvido, aplicou um anestésico, né? Um anestésico. E me deu antibiótico local para aplicar e antibiótico oral. Mas a dor suportável, não estou com nenhuma dor insuportável, a dor suportável, uma dor local. Mas veja bem, já estou com alguns dias sentindo esse incômodo, mas deixei seguir. Então, é preciso algumas vezes você parar aquilo que você tem que fazer, aquilo que você está fazendo e dizer, eu preciso olhar para mim também. Eu preciso olhar para o meu bem físico, o meu bem ético, o meu bem moral, o meu bem espiritual. Eu preciso. É preciso se priorizar em alguns momentos da vida. Em tantos outros, você se doa, você cuida do próximo, mas em algum momento você precisa se cuidar, dar uma chacoalhada e aí você aprende a servir melhor. Deixa eu responder algumas perguntas também para vocês. Alguém me pedindo para falar sobre a quaresma. Então, a quaresma é uma tradição católica, né? Uma liturgia católica, que os nossos irmãos católicos se resguardam durante 40 dias antes da Páscoa. Depois do Carnaval, antes da Páscoa, 40 dias. Você pode estar pensando assim, mas e o espírita? O espiritismo não tem uma liturgia, o espiritismo não tem dogmas, o espiritismo não tem tipos de rituais. Mas o que é que acontece? Eu, por exemplo, aí falo por mim, Mayra Rocha, tenho um extremo respeito por esse período que os nossos irmãos católicos todos os anos fazem os seus rituais. Tenho um extremo respeito e cumpro também em memória à tradição que eu fui criada e também em memória desse sacrifício de amor de Jesus Cristo. Também cumpro essas regras que aprendi com a minha avó, que era muito católica, né? E até hoje faço. Por quê? Porque a quaresma é um tempo que você pode usar para refletir, para entrar no seu interior, para aprender a respeitar os diferentes, para aprender a respeitar pessoas, né, que têm religiões, doutrinas diferentes, pessoas que têm uma visão diferente da sua. Então veja bem, Mayra, mas as pessoas pegam, fazem 40 dias sem comer carne, ou então não comem carne quinta e sexta, enfim, fazem uma quaresma de não comer um chocolate, de não tomar um refrigerante durante 40 dias, mas não para de falar mal do outro. As pessoas usam as fraquezas humanas como proposta para invalidar as tradições espirituais das outras. Algumas vezes isso é uma tentativa de invalidação pelo fato de você não querer fazer ou não ter competência, ou querer fazer, mas achar que é muito difícil, então você cria uma visão para tirar aquilo ali da sua vida. Dificilmente nós vamos conseguir passar em branco de todas essas tradições dos nossos irmãos católicos, porque nós praticamente todos viemos de uma base. O que nos custa respeitar esse período? O que nos custa entender que algumas pessoas estão fazendo extremo esforço. Tem pessoas que são viciadas em bebida, pessoas viciadas em cigarro, em chocolate, em refrigerante, em muitas outras coisas. E durante 40 dias elas se esforçam para não fazer aquilo. E quando passa os 40 dias, grande parte das pessoas aprende que elas são capazes de fazer. Então, o que começa com uma tradição religiosa se torna um hábito, e esse hábito pode ser levado para a vida inteira. Mas não faz isso, mas faz aquilo. Mas a quaresma também tem que ser, né, se abdicar da violência, de falar mal do outro, de praticar o mal, tudo isso.
mas é preciso respeitar também as limitações e as dificuldades do outro. Você pode nunca ter tomado um refrigerante e não entender o que significa um vício de refrigerante. Você pode não gostar do chocolate e não entender como alguém se vicia em chocolate. Cada qual no seu processo, cada qual no seu cada qual. Então, eu, por exemplo, cumpro todas as indicações. Na Sexta-feira Santa, eu não como carne, nem na quinta nem na sexta. Mas por que, Mayra? Porque, oi, Harika, um beijo, meu amor. Mas por que, Mayra? Por que você não come carne? Porque eu posso comer um peixe. Eu posso comer outra coisa que inclua na minha dieta naquele dia em respeito aos meus irmãos que não comem carne naquele dia. O jejum de carne deles tem um ideal espiritual e eu posso acompanhá-los, porque exatamente naquele dia eu preciso comer a carne. Porque exatamente naquele dia eu preciso fazer diferente para provar o que, para quem e de quê. Então eu pratico todas essas regras da minha avó, eu vivo a Semana Santa da forma que a gente vivia, com todos os dias tendo significado, e isso não vai me fazer menos espírita, isso vai me fazer mais espírita. Você se torna um cristão quando você percebe que tudo aquilo que não faz mal a você, nem mal a ninguém, faz o bem. Faz o bem. Então, a Quaresma é um período de reflexão. Experimente tirar durante 40 dias algo que realmente te faz mal e que você não consegue. Experimente isso e você vai entender que não há facilidade, como muitos de nós dizemos sobre os nossos irmãos católicos. Em 40 dias, ninguém se torna santo. É um processo diário de modificação. Mas 40 dias sem fazer algo ruim já são 40 dias sem fazer algo ruim. Tem significado. Caiane, hoje eu estava falando, minha mãe veio me visitar na Semana Santa aqui em Brasília. E eu estava falando para o meu irmão que eu vou fazer ela fazer o bacalhau da minha avó. Sabe quando vai ficar igual da minha avó? Nunca. Ela vai fazer o máximo que ela pode. Porque essas tradições que nós trazemos, as comidas, têm cheiro de saudade. Às vezes você não gosta da comida. Você ama a comida pela pessoa que está ali. O meu marido, ele fala muito de um sequilo, que esse sequilo só tem na cidade da mãe dele, na cidade que a mãe dele morou há muito tempo. Esse sequilo não tem em lugar nenhum, ninguém consegue fazer, nem a própria mulher que fazia, que ainda está encarnada, que fazia na época da mãe dele, consegue mais fazer igual ao que ela fazia. Nenhum sequilo do mundo atende ao que ele quer. Mas por quê? Porque não é o sequilo em si, são as memórias, são a energia, é o cheiro, é o gosto de todo momento que se tinha com aquela comida. Então o bacalhau da minha avó é estragar o bacalhau, mas ninguém nunca mais fará um bacalhau como aquele. Então, respondido isso da Quaresma, nós podemos e devemos, e é um ato de respeito e de carinho com os outros, também seguir algumas coisas que acontecem durante esses 40 dias e esse ritual. Por que não? Quando alguém começa a falar sobre isso, eu fico perguntando, por que não? Não há um motivo específico, as pessoas só querem fazer o contrário para mostrar que elas não têm a mesma crença. Você pode não gostar de um estilo de música, pronto, não sou chegada a tal estilo de música. Mas quando você é convidada à casa de alguém e alguém coloca uma música e fala, olha que música linda, você sente e você fala, nossa, é linda mesmo. Muitas vezes você é incapaz de falar. E por que não respeitar esse momento? Não há um motivo relevante. Não há, não é? Perguntaram também para mim se eu incorporo espíritos.
Tenho o trabalho de incorporação, mas 99% faço de forma reservada, quando necessário e autorizada também. Como eu consigo ver, escutar, né? Não há tanta necessidade de incorporações nas comunicações, mas sempre que preciso, sim, e para alguns trabalhos, sim, também. Alguém me perguntou uma coisa bem interessante, que algumas doutrinas, alguns irmãos dizem que durante a quaresma o médium sofre um pouco mais, às vezes dentro das suas capacidades físicas, mediúnicas, né? É verdade. Mária, mas qual seria a explicação disso? Não é o tempo, não é vamos dizer, não é uma coincidência ao tempo da quaresma, mas é coincidência, mas é a habitual dos espíritos que estão vivenciando esse momento de quaresma. Então, tem espíritos que vão se aproveitar desse momento em que as pessoas estão mais resguardadas, desse momento em que as pessoas estão mais pensativas sobre o sacrifício de amor de Jesus Cristo. Espíritos investindo a todo momento para que essa história de amor seja apagada. Então, sim, durante determinadas datas, situações e tradições, os espíritos, né, eles atuam mais. E aí não só espíritos bons, como espíritos sofredores, como espíritos, por exemplo, espírito de alguém que era evangélico ou de alguém que era de outra religião, não tem a crença e também está em confusão, está ainda buscando a evolução. Ele ataca, ainda que não por maldade, mas por confusão. Então o médium tem essas interferências e tem essas atuações que muitas vezes em determinadas datas ficam mais descompensadas. E aí cabe ao médium se cuidar mais nesse momento. Me perguntaram também como os livros, né? Vocês me perguntaram agora há pouco também sobre os livros, para quem eu entendi que era para quem perdeu alguém recentemente, para pessoas que tiveram, né, amados que partiram à pátria espiritual. Tem um livro de Chico Xavier que é Voltei, que é muito bom também. Mas aí tem um tipo de linguagem mais daquela época, tem que se pensar nisso também. Mas ele é muito bom. O Flammarion falou sobre um livro também que é muito bom, Cabana dos Sonhos, que é de uma médium, né, que atuou aqui em Brasília também e que tem o centro espírita ainda, que ela foi atuante, que é do Rema, né? Tem também O Nosso Lar, é um livro muito simples de ler, um livro muito gostoso de ler, que fala sobre a vida espiritual, Violetas na Janela, tudo isso para iniciante. E tem os livros que são fora, né? São fora da doutrina espírita, que eu digo, mas dentro da espiritualidade. Eu li um que é A Delicada Coleção de Ausências, que eu gostei muito. Tem muitos livros bons, que faz a gente refletir, né? Tem A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Que é muito bom também. E tem aí alguns dessa mesma autora, que faz a gente pensar também. Então, assim, tem muitos livros bons. Eu já disse do Profeta, que também fala sobre a morte. Tem muitos livros que a gente pode usar como instrumento terapêutico no momento do luto. Deixa eu ver mais. Porque o luto para algumas pessoas demora um tanto, digo, anos o período de luto. Pois bem, na própria psicologia nos ensinam as fases, né, do luto. Mas ainda assim não é uma bula, não é um ensinamento reto.
A pessoa não segue essas fases. Ela pode estar numa fase, voltar para outra, ela pode estar lá à frente e retornar. O luto é um momento de grande internalização de todos os sentimentos que estão ocorrendo ao mesmo tempo. A saudade, algumas pessoas o remorso, o arrependimento, a sensação do se eu tivesse beijado mais, se eu tivesse trabalhado menos, se eu tivesse amado mais, se eu tivesse escutado mais, o que é que eu fiz? Então tem a fase da culpa, tem a fase da revolta com Deus, tem a fase de não acreditar mais em nada, tem a fase de se sentir machucado pela divindade, tem todas essas fases. Então o tempo do luto não é determinado nem pela religião que a pessoa tem, nem pela quantidade de idas dela ao psicólogo, ao psiquiatra. O tempo de luto é próprio de cada um. Todo o resto é um grande instrumento para nos ajudar a nos encontrar dentro dessas fases e nos fazer seguir melhor. Então nós usamos a espiritualidade, a medicina, dentro do que nós chamamos de psiquiatria e psicologia. Nós usamos todos os outros processos terapêuticos para que a gente possa seguir dentro do luto. O negócio é que a gente quer sair do luto. Como dói muito, nós queremos sair, nós queremos fugir da dor. E isso faz com que a gente sempre dê um passo para trás. E parece que toda vez que damos um passo para trás, nós retornamos do zero. Não é fugir da dor, é aprender a conviver com a dor. Não é sair do luto, é aprender a conviver com o luto. Sim, nada será igual a antes. Nenhum sorriso será lindo como foi antes. Nenhuma festa será como foi antes. Nenhum aniversário, nenhuma mesa posta será como foi quando esta pessoa estava com você. Mas apesar de não ser igual o que era antes, você pode seguir tornando essas situações cotidianas da vida de uma forma diferente, mais amorosa. Querer fugir do luto, querer apagar o luto, querer negar a dor, querer negar a revolta, querer negar aquele sentimento para os outros, aquele sentimento que muitas vezes você considera até vergonhoso. Tem gente que tem vergonha de sentir dor, tem gente que tem vergonha de chorar, tem gente que tem vergonha de mostrar fraqueza. E isso tudo retarda ainda mais a fase daquele processo de luto que é mais dolorosa. Então, é preciso que você caminhe dentro do luto, entendendo que caminhar, andar para frente, quando você passa a sorrir mais pelas lembranças, a chorar menos pela dor, não significa que você esqueceu a pessoa. Pelo contrário, significa que você aprendeu verdadeiramente a amar essa pessoa da forma que ela estiver. O verdadeiro amor é aquele que ama se estiver encarnado, aquele que ama se estiver desencarnado, aquele que ama sem limitação de espaço, de matéria ou de tempo. Então, não queiram sair do luto, não queiram apagar a dor. Aprendam a viver, a conviver com a nova realidade. Com a nova realidade. Chico Xavier, para uma pergunta que um amigo me fez aqui em cima, Chico Xavier fala que as pessoas, benditos são aqueles que na hora de dar o troco não desejam mais. O meu amigo perguntou, Mayra, como lidar com a sede de vingança? E Chico disse isso, e é verdade. Jesus nunca trabalhou com a injustiça, nunca. Jesus sempre foi
idealizado na justiça. O que ele pregava contra, o que ele não gostava era da vingança. A busca pela justiça é sempre bem vista. A busca pela vingança é que não é. Nós vivemos na lei de causa e de efeito. Ninguém sai da terra sem pagar, é como um restaurante. Esse sentimento que nós temos de vingança é o sentimento que por trás se chama ódio. E ódio é um copo de veneno que você bebe esperando fazer mal ao outro. Quando você tem ódio, essa sede de vingança, significa que você tem obrigatoriamente que conviver com aquela pessoa 24 horas por dia. Você deve estar pensando, será que essa mulher não tem raiva, não tem ódio? Tem. Será que Mayra nunca teve desejo de vingança? Quem nunca teve? Algumas pessoas vão dizer que não, né? Mas isso aí, o que a gente diz, né? O que a gente diz e o que a gente sente pode ser totalmente diferente. Então, eu tô aqui sendo honesta, claro. Mas aí é essa hora que você para, pensa, quem é essa pessoa que me fez isso? Qual é o processo que ela vive? Nós viemos conversando. O que você espera de uma criança de 5 anos? Quando você diz escreva, o que você espera que uma criança de 5 anos vai escrever para você? No máximo, ela vai desenhar o A, a primeira letra, o A. Você fala, não é possível que você só sabe o A. É sim, o processo dela, ela tem 5 anos, é uma criança. Ela vai fazer o A para você. Dentro daquela maturação daquela criança, tá ótimo. O problema é quando essa pessoa cresce sem ter nenhuma limitação cognitiva e com 12 anos você pede para ela escrever alguma coisa e ela retorna a escrever o mesmo A. Aí tem algo errado. Paulo de Tarso dizia que quando eu era menino, eu fazia as coisas que eram de menino. E agora que eu sou homem, eu faço as coisas que são de homem. As coisas de menino já não me pertencem mais. Quando eu falo da criança de 5 anos, é que imaginem que as pessoas que precisam violentar outras, pessoas que precisam julgar outras, criticar outras, mentir sobre outras, causar mal às outras, elas estão num processo evolutivo equiparado a uma criança. Eu não estou falando da inocência da criança, eu estou falando do processo evolutivo. São espíritos que por algum motivo estão retardando a sua evolução. Quem faz o mal a alguém faz um mal maior para ele mesmo, ainda que não perceptível a olho nu. A gente acaba pensando que o mal vence em alguns determinados momentos, mas não é isso. É porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo das coisas acontecerem não é quando nós queremos, mas quando elas devem acontecer. Numa lei de causa e efeito, tudo que se planta, se colhe. Não é necessário se vingar de alguém. Essa própria lei de causa e efeito faz com que tudo que for plantado seja colhido. E quando você olha para as pessoas que te provocaram, que te causaram um mal, e consegue entender que são espíritos infantis, que têm um processo para escrever o A, você não vai mais criar expectativa que eles escrevam um livro de Machado de Assis. Entende? A vingança é deixá-los presos a nós. Você vai querer andar 24 horas do dia com aquela pessoa que te fez mal? É isso que você quer? O perdão não é um ato de caridade, o perdão não é um ato de bondade, como nós aprendemos a vida inteira. O perdão é uma necessidade para tirar de nós todos esses pesos e esses lixos espirituais que são dos outros e que foram colocados em nós.
Perdoar é se amar. É se amar. Então a vingança nunca vai valer a pena. Até porque a vingança que nós humanos podemos fazer com os outros nunca, nunca, nunca será tão justa quanto a justiça divina. Não é equiparada. E às vezes, quando chega o momento em que essa pessoa colheu os frutos dos seus atos, até a gente fica sentido, né? Até a gente fica sentido. Então, o perdão é um presente para quem perdoa. E vamos, assim, praticar, vamos estudar sempre isso, para que a gente não seja refém das pessoas que nos fazem mal. Das pessoas que nos fazem mal. Agora, vamos começar a nossa oração, fechando os nossos olhos materiais, abrindo os nossos olhos espirituais e pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso nesse momento, nessa noite, que possa visitar cada um que está nos assistindo e cada um que irá assistir posteriormente. Senhor, amado Mestre, nós hoje te entregamos o nosso coração, te entregamos o nosso espírito da forma que ele se encontra hoje. Se temos a alegria, te entregamos. Se temos a tristeza, te entregamos. Se nosso espírito está cheio do ódio, da raiva, te entregamos. Assim como um reciclador, Senhor, recicla nossos pensamentos e nossos sentimentos. Deus Pai Todo-Poderoso, promove na terra inteira a cura e a paz. Visita os irmãos em estado de necessidade nas ruas, dentro de casa. Visita, Senhor, todos os hospitais e levai a cura a quem for de cura. Pedimos a Mestre Jesus Cristo, nosso amado irmão, que possa adentrar nos lares de acolhimento de crianças e de idosos. Que possa levar o seu amor de irmão aos presidiários do mundo inteiro. Pedimos a Maria Santíssima, nossa querida Mãe, que ela possa acolher nos seus braços todos os desencarnados, todos aqueles que nós amamos e que nossos braços físicos já não podem mais tocar. Mãezinha, coloca cada um no seu colo. Pedimos ainda que coloque no seu colo maternal todos os nossos irmãos que, porventura do desespero, tiraram a sua própria vida. Dá um abraço apertado em cada um. Pedimos a Maria Santíssima que possa abraçar todos os enlutados nesse momento, levai o conforto e a certeza da continuidade da vida. Abraça também as mãezinhas, as gestantes e as tentantes. Pedimos a falange amiga, a espiritualidade querida, que possa abençoar todos aqueles que estão em busca do emprego, que possa abençoar todos aqueles que estão estudando para o vestibular, estudando para os concursos públicos, dai o dom do discernimento a cada um. Pedimos por todas as autoridades do mundo inteiro, para que eles possam tomar as melhores decisões para a sociedade. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão em guerra, nos países. Pedimos por aquelas pessoas que são inocentes e que precisam passar essa etapa difícil. Pedimos, Senhor, por todos os nossos jovens e nossas crianças. Pedimos, Senhor, por todos os casais e as famílias, para que eles possam se amar e se respeitar. Mas se chegar da hora do fim, se chegar da hora de encerrar o ciclo, que seja com muito respeito. Pedimos ainda, Senhor, por todas as igrejas, templos, centros espíritas, terreiros, barracões, todos os locais onde professarem a fé em Teu nome, que Tu ali possa estar. Pedimos pelos nossos irmãos que não têm crença alguma, mas que praticam a espiritualidade, ainda que assim não o chamem. Pedimos pela humanidade toda. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno, que assim seja. Pedimos à Bezerra de Menezes, a sua falange amiga, que possa fluidificar essa água, colocando nela todos os remédios que nós precisamos, seja para a cura física, para a cura espiritual, para a cura mental, seja para qualquer processo que precisemos de força e de coragem para dar continuidade. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno, que assim seja.
muito, muito obrigada pela companhia de vocês de todos os sábados. Muito obrigada para quem acompanhou hoje o evento na casa. Nós temos várias lives ainda antes de encerrar fevereiro, várias palestras, tem Despertar na Casa também. Em março já começa com tudo e em março também tem a psicografia. Fiquem atentos, tá bom? Nos ajudem com as cestas básicas, com os nossos projetos. Todos os meses nós precisamos cumprir um cronograma financeiro de ajuda com cestas, com médicos, com exames, com remédios, com enxovais, com pensões para o pessoal terminal de câncer e de doenças degenerativas. Temos também as marmitas, os lanches, os botijões. Nós temos muitos projetos em andamentos que colocam o amor em prática. Escolha um projeto e nos ajude a ajudar as pessoas, porque o nosso sonho é a vida de muita gente. Beijo grande para os meus amores do Instagram, beijo grande para os meus amores do TikTok e a gente volta a qualquer momento. Eu amo vocês.